Que tal, viajeros brasileiros? Que passa, güey? Se você tem vontade de estudar espanhol fora do Brasil, quer enriquecer os seus conhecimentos no idioma, conhecer novas culturas, conhecer gente nova, dançar uma rumba, uma cúmbia. Se você sempre quis fazer tudo isso, mas não sabia como, seus problemas acabaram. Fica aqui com a gente que você vai descobrir como encontrar um curso bacana, como se inscrever, quanto custa um curso de espanhol no exterior, como é que funciona esse tipo de curso, enfim. Tudo! Enfim, tudo o que você precisa saber para ter essa experiência maravilhosa na sua vida. Super Dicas do viajanteindependente.com. Bueno, playa, sol, cerveza, chicas hermosas. Isso é o que normalmente todo turista busca aqui no Caribe mexicano. No entanto, uma grande dica que eu dou pra brasileirada que vem pra essa parte do México é aproveitar pra dar uma melhorada no portunhol, né, velho? viajanteindependente.com, onde todo mundo pode viajar. Hoje em dia é totalmente possível combinar uma viagem de turismo, um mochilão, com um curso de espanhol ou um curso de qualquer outra coisa que você queira aprender. Aliás, eu realmente recomendo esse tipo de combinação e sempre que eu posso eu faço isso nas minhas viagens. Quando eu fui pro México, por exemplo, eu aproveitei as primeiras semanas para estudar um pouquinho de espanhol, já que o meu objetivo era mochilar no país durante 2 meses. De acordo com o pessoal da escola onde eu estudei, combinar uma viagem de férias com algum tipo de curso é um hábito cada vez mais comum entre viajantes de todas as partes do mundo. Sí, tenemos una mezcla muy grande de nacionalidades. Probablemente al principio, cuando hace muchos años abrimos, había una mayoría de gente de habla alemana, pero eso se ha ido modificando y cada vez viene gente de todas partes del mundo. El mercado brasileño vino a hacer una mezcla muy interesante porque es un elemento latino pero con otro idioma, y eso también le da mucho sabor a la mezcla internacional. Tenemos gente de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, tenemos gente de Estados Unidos también, tenemos gente de Brasil, Austria, Rusia, y eso hace que todo sea muy cosmopolita y que la gente realmente venga a aprender un poco más de la cultura en México y también de las diferentes culturas que existen en el mundo, ¿no? Muchos estudiantes en el mundo, muchos extranjeros saben que no es necesario ir a España, porque en América Latina también hay muy buenas opciones sociales, culturales, tradicionales e históricas que por su calidad vale la pena aprender. Bom, essa daí é a escola onde eu estudei no México, se chama Soléxico e fica numa cidadezinha incrível bem pertinho de Cancún, chamada Playa del Carmen. Não vou falar sobre essa cidade porque já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Aqui está o link, vale muito a pena você dar uma conferida. Então você faz o seguinte, abre esse vídeo aqui numa outra janela, deixa lá pausadinho e assiste daqui a pouco, beleza? Então, existem dezenas de escolas como essa espalhadas pelo México, em outros países da América Latina, na Espanha também. E para você encontrar um curso que se enquadre perfeitamente nas suas necessidades, é muito simples, cara. Basta você jogar no Google. Digita lá curso de espanhol e o país que você quer estudar, que certamente vão aparecer dezenas de opções. Foi dessa maneira que eu encontrei a Soléxico e geralmente no site das escolas você vai encontrar todas as informações que você precisa. Os tipos de curso, os preços, hospedagem. Aliás, sobre hospedagem eu vou deixar aqui mais um link com um vídeo onde eu falo sobre esse assunto detalhadamente. Então, se você quer saber mais sobre possibilidades de hospedagem durante um intercâmbio, clica
clica aqui nesse vídeo que lá você vai ter todas as informações. Meu velho, o canal tá com conteúdo agora, né? Cheio de link, é profissionalismo total aqui no YouTube. Agora vamos direto à parte mais aterrorizante deste vídeo! Vamos falar sobre dinheiro. Os preços de um curso de espanhol fora do Brasil podem variar bastante. Eles vão depender do tempo de duração do curso, da carga horária, do seu nível de espanhol, do país que você escolher para estudar. Enfim, pesquise bastante antes de se matricular, porque os preços realmente oscilam muito. Só para você ter uma noção de preço, nesse curso que eu fiz no México, foram 2 semanas de intensivo, com 2 horas de aula pela manhã, 1 hora de conversação à tarde, acesso livre a todas as atividades extra classe e com material didático incluso. Por tudo isso, eu tive que desembolsar a módica quantia de 3.000 pesos mexicanas! Bom, na época que eu fiz o curso, 3.000 pesos dava mais ou menos uns 500 e pouco, 600 reais. Então, não era tão caro assim não, né? Uma outra pergunta que eu sempre ouço é... Mas Fábio, como é que é o curso de espanhol lá e tal? Vocês ficam lá só hablando en espanhol, tomando una tequila con guacamole, ¿qué pasó? Mira. Las clases están divididas en 2 grupos o partes. La primera parte de 9 de la mañana a 10:20. Los estudiantes estudian gramática y tienen una pausa de 10 minutos y volvemos después de esta pausa para continuar con la gramática por 1 hora más. Después los estudiantes, depende de su programa, pueden tener 1 hora de conversación en donde practican la gramática que estudiaron en las clases por la mañana. Depende del programa de los estudiantes pueden tener 1 clase de conversación o 2 clases de conversación, que cada clase consta de 50 minutos. Soléxico intenta usar un método que se llama comunicativo, que es un método en el que intentamos que los estudiantes hablen español sin traducción y sin recurrir a esquemas gramaticales. Entonces el estudiante viene y habla de cosas que hace en su país, pero en español, desde el principio. Bom, galera, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais bacanas aqui é que a escola tem esse clima completamente praiano e relaxante. Vou até estudar um pouquinho aqui. Pois é, a escola ficava a poucos quarteirões da praia e o mais legal era que o ambiente fugia completamente do convencional. Ao invés das tradicionais salas de aula, as lições aconteciam praticamente ao ar livre, nessas cabanas que ficavam embaixo das árvores e espalhadas em um grande pátio. As turmas eram pequenas, de no máximo 5 alunos, divididas de acordo com o nível dos participantes. Além das aulas, a escola promovia uma porção de atividades extras, como festas, aulas de dança, de culinária mexicana e excursões, que eram sempre divulgadas aqui nesse mural. Eu devo confessar que eu adorei esse método pedagógico praiano de los mexicanos. Nosotros decidimos hacer un lugar en donde la gente se sintiera fuera de las aulas, que no tuviera el deseo de salirse de la escuela y quisiera quedarse a estudiar durante el periodo de clases, y por eso formamos este tipo de edificio en donde son palapas alrededor del jardín, muy bien ventiladas. Si tú estudias español en Playa del Carmen, puedes disfrutar tus vacaciones en el Caribe, aprender de la cultura maya y aprovechar el tiempo para aprender español. Vienes y aprendes español, pero también vienes y te la pasas súper bien en la playita, conoces mucha gente,
gente de todos lados del mundo, súper interesante, muchas culturas. Playa del Carmen es una ciudad pequeña y la playa está muy cerca de aquí de la escuela, está a 5 minutos a pie. Entonces después de las clases los estudiantes pueden ir directamente a la playa a descansar y hacer su tarea e tomar uma cerveja se querem. Com certeza, tomar uma cerveja geladinha na praia depois da aula fez parte das minhas estratégias de estudo. E eu acho que funcionou bem, viu, cara? Aliás, uma das coisas mais legais desse tipo de curso, nesse tipo de lugar, é que você acaba fazendo amizade com outros viajantes e acaba enriquecendo ainda mais o seu intercâmbio cultural. Porque eu estuve en España un año pasado y a mí me gusta mucho cuando hace calor. Ah, sí. En España ahora hace frío. It's a good place if you love the beach, and I love the beach. So I've definitely been enjoying it, and I feel like I've been learning, but not learning as quickly as I want to. Okay. But the only downside is because I use English a lot. Okay. Still. Eu realmente recomendo. Eu fiz um intensivão de apenas 2 semanas aqui, consegui melhorar bastante meu nível de espanhol para poder mochilar com mais segurança aqui dentro do México. Pois é, gente, queria só dizer que essa playlist de Cancún que está se formando aqui no canal é apenas a nossa primeira playlist no México. Algumas pessoas já perguntaram pra gente em outros vídeos se a gente vai mostrar outras partes do México e a resposta é... Correct. Cara, nesse mochilão aí eu fiquei 2 meses rodando pelo México, então agora que essa playlist de Cancún já tá se consolidando, a gente vai começar a editar vídeos em outros lugares. Tem vídeo em Campeche, tem vídeo na Cidade do México, tem vídeo em Guanajuato, Monterrey, tem vídeo em Guadalajara, cabrón! Então, se você gosta do México como eu... México es un país muy chingón, güey. Cola no canal que tem muita coisa boa por aí. Antes que você feche esse vídeo, calma! Eu tenho sugestões pra você. Aqui em cima eu vou deixar uma playlist com vários vídeos gravados em Cancún e nas redondezas. Aqui no meio eu vou deixar um vídeo sobre um outro curso de inglês nos Estados Unidos. E aqui embaixo a gente tem um vídeo que interessa a todo e qualquer viajante independente do planeta Terra. É um vídeo que se chama Como Conseguir Hospedagem de Graça no Exterior. Se ainda ficou alguma dúvida sobre o curso de espanhol, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se de repente você já fez um outro curso em outro lugar e quer deixar alguma dica complementar, por favor, deixa seu comentário também aqui embaixo do vídeo, porque essas colaborações são importantíssimas pro futuro da humanidade, né? Não, mas tô falando sério mesmo, deixa seu comentário aqui embaixo também. Se esse vídeo trouxe informações úteis pra sua vida, não se esqueça de deixar aquele joinha aí embaixo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui em cima. Redes sociais do Viajante Independente pra você nos seguir neste mundo maravilhoso de meu Deus estão aqui do lado com links na descrição do vídeo. Grande abraço pra todo mundo, uma ótima viagem e... hasta la vista!